Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Josimar, tá? Do canal Rei dos Gráficos, né? Vou falar para vocês um pouquinho. Tem muita gente aí sobre a questão da subida, muita gente querendo entender o porquê que os padrões não batem, né? Por que que uma hora o padrão bate, uma hora não bate. E aí essa aula eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou explicar, tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem quando vocês podem utilizar o padrão de vocês, quando ele vai bater, quando a chance dele bater é pequena, tá ok? Eu vou passar por todas as ligas e aí vou falar de movimentos de cada liga. E esses movimentos, como eles são bem marcados, tá? Fica bem tranquilo da gente entender, desde que a gente consiga entender o gráfico, tá ok? É, Vamos lá, vamos iniciar pela Copa, tá? E aí eu já vou fazer uma análise detalhada dela e vou fazendo de cada uma e depois a gente volta falando sobre isso, tudo bem? A aula está sendo gravada, tá? É uma aula ao vivo. Todas as aulas que eu faço é com o mercado ao vivo, tá? Então eu não gravo aula e trago depois a melhor aula. A gente faz ao vivo. A galera que está aqui, a galera que está entrando na aula, tá ok? E aí a gente vai fazer esse trabalho aqui, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar, né, na Copa é o movimento dela. Percebam, nesse momento que ela perde o 40, essa Copa fica extremamente under. Então dava para você ganhar dinheiro nela? Dava. Como? No under. Percebam, esse under dela perdurou durante muito tempo, olha. E aí muita gente tenta jogar o padrão nessa situação e não vai dar. Ó, pagou um 0 a 3 aqui e pagou 1 a 2 aqui, nada mais. Vejam a frequência de jogos under. Por quê? Por causa deste movimento. E professor, o que estava acontecendo com o jogo under, com a linha under? A linha under, nesse momento aqui, que aqui estava caindo, a linha under tinha feito um fundo e está o quê? Subindo. Esse momento da Copa, pessoal, é um momento extremamente ruim para o over. Percebam. Olha, professor, quando a Copa vai ficar boa para o over? Quando ela fizer esse movimento aqui do fundo e jogar para cima. Ou seja, quando ela pagar para cima. O melhor momento dela, né, é aqui em cima, quando ela romper o 30, porque ela sai dessa zona. E aí, quando ela vai rompendo, percebam, ela vai subindo e pagando, ó. Um 2 a 3, um 4 a 1, um 1 a 3, um 3 a 3, um 1 a 5, um 2 a 1. Professor, mas por que que isso aconteceu? Simples. Olha, se você entende de gráfico, se você entende o movimento, você viu que estava no fundo e olha o gráfico do 3,5. Foi embora. Então, essa sequência aqui, ó, para a galera que está comigo, tá, na mentoria, sabia o momento exato de entrada e sabia que esses momentos aqui não são momentos de quê? De entrar. Por quê? Porque o gráfico está caindo. Percebam? Esse foi o único momento que ele subiu um 3 a 0 e já era previsto que ele subisse aqui para cair aqui. A galera também já sabe, a gente já tem essa situação. Esperou ele vir no fundo, onde que ele veio? Ele veio em um local onde ele nunca tinha ido, esse local dele trouxe esse 15, a partir do momento que ele fez o movimento de subida, ó, o que que ele faz quando chega no 20? Sobe. O que que ele está fazendo quando chega no 20? Sobe. Por que que o meu padrão não bateu aqui? Porque o seu padrão era para over e essa linha estava em under. Perfeito? Por que que o meu padrão bateu aqui? Porque o seu padrão era para over e essa liga estava para over. Ah, eu não vou entrar porque já saiu muito gol. Aí, ó. Tá bom para vocês? 2 a 3, 4 a 1, 1 a 3, 3 a 3, 1 a 5. Então, esse movimento dela, muita gente perde dinheiro aqui, ó. Não pagou, ah, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Mas se você entender o gráfico, você vai ver que você vai deixar o gráfico fazendo o quê? Vir no fundo. Depois que ele vier no fundo, que ele não quiser mais cair, aí você faz o movimento de subida. Perfeito? Alguma dúvida nesse entendimento? Não? Então vamos passar para outra liga, né? O que a gente tem na euro? O mesmo processo. Ele foi no topo, né? 55, não era o topo dos 60, ele não conseguiu chegar, criou o topo. Ele veio aqui no 15, né? Topo. Agora está indo aonde? Fundo de novo.
Esses movimentos, pessoal, são movimentos extremamente o quê? Marcados, ó. Fundo, topo, subindo 2,5, 3,5, ó. O 2,5 chegou no topo dele, o 3,5 também. O 2,5 apontou para baixo, o 3,5 também. Os dois começaram a fazer o quê? A cair. Tem entrada aqui para baixo? Não. Se você vai jogar em over, não. Tem entrada aqui para baixo? Não. O que você tem que fazer? Esperar essa liga começar a subir e jogar. Professor, eu posso jogar aqui na 41 se não pagar um over antes? Pode. Na 41 você pode fazer uma jogada de quê? De defesa de queda. Como é que você defende a queda? Jogando um over 3,5 na 41. Percebem? Todo mundo entende por que eu posso jogar um 3,5 aqui? Que é um tiro seco? Por quê? Porque aqui ele está no 5. E eu jogando aqui, se não pagar antes, eu vou defender para ele não cair. Para onde? Para o 0. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Esse momento aqui, pessoal, é um momento bem interessante. Esses momentos a gente precisa entender. Vamos para super. Por que o meu padrão não está funcionando? Porque olha onde está o 3,5. O 3,5 está pagando 5% dos jogos. Percebem? Se ele está pagando 5% dos jogos, quer dizer que ele está pagando 2 jogos. Quer dizer que ele está pagando um jogo, né? Ou seja, 2 jogos, um jogo. Por que eu vou entrar numa liga para tentar uma Big Odd onde ela praticamente não está pagando nada? Consegue dar uma olhadinha nessas pastilhas pra mim, cara? Entende? Pessoal, tem o microfone aberto aí. Tá? Barulhão de freio. A pastilha dela é nova, mas não sei. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, não é um momento legal para quê? Para over. Por que o meu padrão não vai funcionar? Por isso. O que a gente tem que ter em mente é que, em alguns momentos, os padrões não vão funcionar. E é assim que a Bet joga. É assim que funciona. Porque, senão, a gente não vai apostar. A gente tem que ganhar uma hora. Beleza? Vamos lá. Vamos trazer agora a Premier. Momento da Premier, eu tenho um movimento aqui de quê? De queda. Ó, já foi no topo. O meu melhor momento é quando ela vem aonde? Aqui no fundo. O que eu posso utilizar? Percebam, o 3,5 no fundo e o 2,5 no fundo, subindo. O 3,5 não fez o fundo do 10, que já era um fundo que ele tinha vindo, mas fez aqui no 15, um local onde ficou marcado. Atirou para cima. Quando essa liga aqui vai ficar boa da Premier? Pessoal, essa liga da Premier, a partir aqui ó, do 45,50, é uma liga que tende a pagar muito. Mas por quê, professor? Porque vai deixar toda essa zona aqui. E aí o que eu faço? Eu começo a alinhar com o meu gráfico do 1,5. Esse gráfico do 1,5, nesse momento, ele ainda está legal, mas ele precisa começar a cair. Então, sempre que a gente for fazer esses movimentos, a gente precisa entender em que situação o nosso gráfico está, o que ele está fazendo, porque senão a gente vai querer pegar um over nessa descida, e a gente não vai conseguir. O ideal é pegar um over nessa descida. Quantas vezes vocês falam assim, caramba, foi só eu sair que pagou? Porque você estava jogando aqui. Quando você desiste, ela faz o movimento. E movimentos marcados, percebam. Topo, 60. Veio aqui, olha onde ela bateu. 60, caiu, 60, caiu. Nesse momento aqui, ó, bateu no 65, mas não tinha mais jogos para ela continuar, foi caindo. E como que a gente percebe isso? Com a sequência de jogos que a gente tem na frente. Essa sequência de jogos que diz se ela vai cair ou se ela vai descer. Ó, chegou no fundo. Olha o que acabou de sair no fundo, ó. Um 2-1, um 4-1 e um 5-0. Por quê? Porque ela fez o sinal aqui, ó, e fez o sinal de subida. Entendam que vocês precisam entender o momento de operar. Todos os locais ela vai pagar a goleada, né? Se você está operando para over. Só que em determinados momentos ela tem um caminho direcionado. Qual é? Quando ela está no fundo, para cima. Quando ela está em cima, para baixo. Percebem? Então, esses movimentos, eles são muito marcados. E o que eu consigo estabelecer além disso? Eu consigo estabelecer também as minhas entradas baseado no quê? No under. Como? Trabalhando a linha under.
Como assim, professor? Se a linha under tá boa, quer dizer que a linha over tá ruim. Ou seja, percebam, olha como a linha under aqui fez um movimento de subida perfeito. Já que ela fez um movimento de subida perfeito, nesse momento estava péssimo para o over. Quando ela começou a cair, ficou bom para o over. Outra situação muito interessante, né? Tem a galera lá do grupo da mentoria, de vez em quando postam fotos de under, dupla de under, tripla. Olha que coisa legal. Vocês estão vendo que toda vez que o under bate no 35, ele cai, o under 1.5? Então, o que você faz nesse momento? Você defende a subida dele jogando um over. Ou seja, cara, professor, toda vez que ele bate no 35, ele cai, ó, bate no 35, ele cai. O que eu posso fazer? Quando ele vier aqui no 35 e tiver um under embaixo, você joga um over. Ou seja, você está analisando a linha under e jogando um over. E aí, quando você coloca todas as linhas, percebam que esse momento aqui é o momento que o over 2.5 desce, o under, ambas não marcam, né? O ambas não marcam, desce, ou seja, os dois times começaram a marcar, e o under também desce, que coincide justamente com uma subida de quê? De outro mercado. Olha o 3,5, ó, subindo. Olha o 2,5, subindo. Percebe? Aí, ó. Então fica fácil quando você tem esses momentos marcados. E foram os momentos aqui, ó, em que fez essa situação. E por que está pagando agora, professor, e não pagou antes? Porque antes o gráfico estava descendo. A única entrada que você tinha era aqui. Professor, só vou entrar quando jogar para cima? Só. Caiu do 40, não caiu? Veio descendo, veio descendo, veio descendo. Esse aqui jogou para cima, nesse 3-0, e logo em seguida ele jogou para baixo, porque tinha um jogo over aqui. Que quando ele sobe um antes, a chance dele cair um depois é muito grande. Beleza. Então eu continuo jogando, professor? Não. Quando eu jogo? A partir daqui. Esse momento aqui, ó, foi o momento que ele deu o sinal de subida. Aqui ele comprovou e foi subindo. Percebam, nesse jogo aqui, ó, que é um jogo over, ele continua a subida. Então, o momento de subida gráfico é onde você vai jogar o seu padrão infalível. Professor, eu tenho um padrão infalível. Tudo bem, mas não joga ele aqui não, porque senão você vai ter problemas com esse padrão. Joga ele aqui, ó. E aí, se você conhece o gráfico, você pode usar o teu padrão. Beleza. O que você não pode é usar o seu padrão sem conhecer o gráfico, ok? E aí você vai ter toda a forma de operar. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos trabalhar um pouquinho mais a euro. Percebam, olha o gráfico da euro. Esse gráfico preto aqui, pessoal, é o ambas não marcam. Vocês conseguem entender que o ambas não marcam está num movimento muito bom? Vocês conseguem entender que nesse momento aqui, ó, o ambas não marcam, está passando do topo dele? Ou seja, se o ambas não marcam está ótimo, quer dizer que a chance do over estar ruim é grande, a não ser que comece a pagar 3-0, 4-0, 5-0, não é isso? Então vamos olhar também o under. Como é que o under? Olha como é que o under está bonito. Então o que eu vou jogar na euro? O que eu vou jogar? Under, pessoal. Então eu vou jogar o quê? Under. Por que eu vou jogar under, professor? Não entendi. Porque olha que legal o gráfico do under. Tá no 50, veio. Ó, rompeu o topo. Quando ele rompe o topo, ele vai embora, ó. Pagou um under aqui, ó. A chance de pagar um outro under aqui é grande. Eu vou entrar nessa liga para over? Vou, se eu for maluco. Ó, porque olha só. Olha onde está o under. Olha onde está o over. Professor, mas quer dizer que ela vai ficar ruim para sempre? Não. Quer dizer que daqui a pouco ela vai ficar boa, mas até ela ficar boa, muita gente perde a banca toda aqui. Ah, não sei porque que meu padrão não funcionou. Seu padrão não funcionou porque o over está lá embaixo. Ah, professor, então quer dizer que se eu jogar o meu padrão no movimento gráfico, a minha assertividade vai melhorar muito? Com certeza. Por quê? Porque você vai saber o que está acontecendo. Então, esses jogos aqui, vamos atualizar para ver o que está rolando. Esses jogos aqui são jogos para under. Enquanto não começar a pagar over, ó, acabou de pagar 1-0. Ó.
Por quê? É jogo para under. Professor, mas vai pagar tudo 1-0? Não, uma hora vai pagar um placar alto para esse aqui descer e esse subir. Mas até lá você vai fazendo o quê? Jogando. Por que que sempre aparece lá no grupo duplinhas de under? Porque a galera sabe que o under está subindo. E aí, quando eu estou vendo que o under está subindo, eu jogo o under. Professor, mas acabou de bater um over. Tudo bem. Mas você já pegou vários under. E vai chegar uma hora que vai bater um over. E de preferência, um over com bastante gols. Por quê? Porque a linha já está saturada de under. Mas até lá você vai pegando. Olha só as duplinhas. No under, 1,5. Se eu jogo esse gráfico para o under 2,5, que vale muito, tá? Se você fizer uma duplinha aqui, ó, tá? Jogo 2 com 5. Aí aqui você tomaria um head, ó, que é green seguido, ó. Tem gente que procura odd 2 no over 2,5. Essa odd aqui, ó, dá mais que 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 greens seguidos. Aí aqui você tomaria um head, aqui você pegaria outro de novo. Então, por que que eu jogaria desse jeito, professor? Que nem um louco alucinado, porque o under tá lá em cima. Ah, eu não gosto de under. Não joga nessa liga. Porque senão você vai o quê? Começar a entregar dinheiro para casa. Nesse momento do under aqui, ele já fica perigoso. Por quê, professor? Porque olha onde ele já está. Ele já está no movimento de queda. E esse movimento de queda já tem que começar a pagar o quê? Over. Já é o momento desse daqui já caiu muito, tá vendo? E esse daqui já subiu muito. Ok? Então você vai alinhando as tuas entradas de acordo com o movimento gráfico. Ok? Vamos lá, vamos para a super. A super ela está no movimento extremamente o que? Lateral, né? Ela está batendo no 40 e descendo, está batendo no 45 e descendo. A grande maioria dos jogos nesse momento aqui da super é o que? Under, mas por quê, professor? Porque ó, percebam, o topo dela é o quê? É 40. Ou seja, ela está trabalhando numa zona under. Se eu quero jogar na super, eu tenho que jogar o quê? Under. Porque a maioria dos jogos são o quê? Under. Percebam. Tá vendo? Por quê? Porque ela bate no 40 e volta. Então, se você tentar fazer o teu padrão aqui de over, a chance de você levar a head é muito grande. É melhor você pegar uma liga que está o quê? Subindo. Por quê? Porque aí você vai ter movimentos marcados, né? Movimentos que você já sabe para onde ela vai, que era a Premier, né? A Premier tinha ido no fundo e ela está fazendo um movimento de subida. Vamos trocar o mercado aqui, né? Então, se eu fosse operar over nesse momento, eu deveria operar na liga que está fazendo um movimento de subida. Qual a liga que está fazendo um movimento de subida? A Premier, ó, soltou esses gols aqui, né? Soltou até uns 5 mais aqui e está ainda no movimento de subida. Esse momento da Premier, pessoal, é um momento importantíssimo. A ruptura do 45, se ela tem jogos under na frente, ou seja, onde ela não pode cair, ela se torna extremamente boa. E o gráfico do 3,5 também está um gráfico que ótimo, vindo da onde? Do fundo. Então, o que que eu preciso? Eu preciso que o 3,5 rompa essa resistência aqui, ó, criada por ele há pouco, que é qual? O 25. Então, esse movimento da Premier é o melhor movimento. Por quê? Porque ela está vindo do fundo. Então, a tendência dela de subida é muito grande. Ok? Então, vamos aguardar para a gente ver. Mas a ideia, tá, é que a gente tem esse movimento aqui de subida. Como está o gráfico? Não está acima do 40. Mas percebam que ele está vindo do quê? Do fundo. Toda vez que ele vem do fundo, ele sobe, ó. Agora, toda vez que ele vem do topo, ele cai. Professor, eu quero operar nessa liga. Ok, quando ele chegar aqui, 45, 40, 45 e 40, você sai. Por quê? Porque ele joga para baixo. Quando ela chegar nesse fundo, você sobe. Por quê? Porque ele joga para cima. Tudo bem? Então, entender o movimento da liga é muito importante. E eu vou mostrar, ó, acabou de pagar um 3-1, ó. Tá vendo? Defendendo que é a queda do over. Beleza? Então, o que que eu faço agora nessa liga? Espero ela trabalhar e passar o 45. Quando ela passar o 45, a gente chama, né, para quem opera gráfico, a gente chama de vazio gráfico. Professor, mas tem essa resistência toda aqui. Exato, mas nesse movimento aqui, nesse momento, ela tem um caminho para seguir pelo menos até o topo de 60. Tudo bem?
E aí, nesse movimento aqui que eu quero passar para vocês, a gente tem períodos de lateralização. Tem muita gente, né, que às vezes me pergunta no privado sobre como operar na lateralização. O que que você precisa para operar na lateralização? Primeiro, achar uma liga que esteja lateralizando. O que que é jogar na lateralização? Isso aqui, ó. Quando você joga um placar igual embaixo do de cima, ela faz esses pontinhos aqui, ó. Ela nem sobe, nem desce. Ela faz o quê? Ela lateraliza, ela continua reto, né? Jogos iguais, lateraliza. Jogos diferentes, movimenta para cima ou para baixo, ok? Então, nesse momento aqui, se eu quiser jogar na lateralização, o que que eu tenho que fazer? Procurar uma liga. Ó, não tem movimentos laterais, não tem ligas com movimentos laterais marcados. Então, o que eu devo fazer? Não jogar, a não ser esse movimento aqui. Eu tenho o 45 legal, então eu posso. O 45 e o 40 são movimentos marcados em lateralização, normalmente, tá? Então eu posso tentar, e é tiro seco, e é bem tranquilo. Quero operar na Copa. Vamos lá, o que que a Copa está me dizendo? A Copa veio aqui no fundo e fez um movimento de subida. E olha o 45, eu acabei de falar que tinha lateralização, olha. Professor, como é que eu sei da lateralização? Porque, ó, lateraliza no 45, lateraliza no 40, lateraliza no 45, lateraliza no 40. Como é que eu faço? Onde tem under, eu jogo under, onde tem over, eu jogo over. Ó, lateralizou, under embaixo, under em cima, under embaixo, under em cima, embaixo em cima, embaixo em cima. Então, se você sabe que esse movimento aqui está lateralizando, você não jogaria over aqui. Ah, professor, não quero jogar under, mas pelo menos não ia jogar over aqui. Mas por que que está acontecendo isso? Lembra que eu falei para vocês da descida? Ela faz o movimento de descida e olha onde é que ela bate, ó, aonde ela começou a cair, percebe? O movimento gráfico, pessoal, ele se repete. Ó, começou a cair, lateralizou para cair no 45. Subiu, fez o que no 45? Lateralizou. Para quem entende, para quem sabe disso, já tinha que, caso não quisesse jogar no under para fazer as duplinhas que eu falo para vocês, né? Por que duplinha, professor? Porque olha, tá vendo que tá tudo under embaixo? Tá vendo que ela lateraliza no 45? Tá? Faz uma duplinha aqui, ó, under 2, uma quádrupla, under 2,5, under 2,5, under 2,5, under 2,5. Pode jogar R$ 2, R$ 3. Entende? Ah, mas se não bateu. Se não bateu, você não vai expor a sua banca. É melhor do que ficar jogando R$ 40 em ambas, sim. Uma odd de 1,98. Com R$ 40 nessas duplinhas aqui, você faz umas 15 duplinhas. Entende? Então, a chance de você pegar esse movimento lateral é muito grande. Sem contar que quando está lateralizando, você pode usar um over e um under, que aí aumenta ainda mais a tua odd. Por que que ela parou no 45? Por quê? Por acaso? Não. Olha o 45 aqui. E aí, quando você liga o gráfico, né? O 3,5, olha, a gente nem tinha. Olha onde que ele veio. Vocês acham que é coincidência? Olha os dois gráficos batendo no mesmo local que ele já tinha batido. 35, 35, 45, 45. E é dessa forma que se opera, entendendo o movimento gráfico, é trazendo todo o movimento para vocês. Se vocês entenderem isso aqui, o padrão de vocês vai começar a funcionar. Porque não adianta você jogar o padrão em um movimento que não está alinhado com um movimento de subida, se o seu padrão for para over, ok? Vai existir algumas ligas que você vai olhar e falar assim, caramba, eu não sei o que vai acontecer aqui. Então o que que eu vou fazer? Não vou jogar. Se eu não tenho uma ideia do que vai acontecer, se ele não tem um movimento marcado nem de subida e nem de descida, eu vou jogar para quê? Não vou, simplesmente eu vou aguardar. Nesse momento aqui, ó, né, na euro, o que que ele tem? Ele tem um movimento de subida. Olha onde veio o over 3,5. Ele caiu. Esse jogo aqui, ó, não teve defesa de queda. Lembra que eu falei para vocês? Ele costuma subir um antes para cair depois, que foi exatamente o que ele fez. Nesse momento aqui, ó, já não tem mais a defesa de queda. Ele jogou um aqui para cima, aí sim você fez a defesa de queda. Nesse momento aqui do gráfico, operando 3,5, não tem entrada. Professor, por que que não tem entrada? Porque ele ainda precisa passar desse ponto. Mas você já entende que você está no melhor momento da liga. Então, se o seu padrão nesse momento tá legal aqui, é um movimento que você pode jogar esperando o quê? Uma subida.
No entanto, o melhor momento é a partir do 35. E como você vai fazer essa subida? A gente tem formas de você entender quando o gráfico está subindo, quando ele está descendo. Você pode utilizar o gráfico do 1.5. Você acha que nesse momento aqui é o melhor momento para você jogar over? Fala para mim, olha onde o gráfico under 1.5 está. O gráfico 1.5 está ótimo. Se esse gráfico está ótimo, quer dizer que esse aqui, ó, está ruim, está péssimo. Professor, acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Beleza, liga aqui então. Liga a linha do 1.5. Cara, não vai. Mas por quê, professor? Porque esse não está caindo. Quando esse não está caindo, não adianta. Como é que tu quer que o over faça um movimento de subida se o under está no movimento de subida? É impossível pagar over e under no mesmo jogo. Consegue entender? Então, esse movimento, esse entendimento gráfico é um entendimento essencial para que vocês tenham êxito nas operações de vocês, ok? Vamos trabalhar a linha under, né? Tem muita gente que, ó, olha que legal a Super. A Super está num momento extremamente o quê? Under. Por quê? Porque ela está aqui. Se ela rompe para cá, ela fica para under. Mas percebam, toda vez que ela bate no 45, o que que ela faz? Ela bate e cai. Então, o momento dela, olha só como está under. Professor, se eu estou jogando nela aqui, você estaria jogando under. Mas, professor, quando ela bate no 45, ela cai. Então, nesse momento aqui, ó, você pode fazer uma defesa no over. Mas se você entender que esse gráfico aqui está ótimo para under, ó, fez um movimento de queda e ficou ótimo para under, foi lá no fundo, e aí depois que foi lá no fundo subiu, você faz o quê? Você jogaria para under. E agora, você continua jogando para under? Não. Por quê, professor? Por que que eu não jogo mais para under? Porque toda vez que ela bate no 45, ela lateraliza ou cai. Alguma vez esse gráfico do under passou do 45? Passou ou não? Não. Não. Então por que que eu vou jogar under aqui? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um over aqui, na 58. Para quê? Para defender, para que esse gráfico continue lateralizando, como fez aqui atrás. Então, simples. Eu consigo operar o over analisando só o under. Então, isso aqui foi o quê? 1 minuto de análise. A gente analisou, percebeu que ela bate no 45 e cai, e a melhor coisa é jogar um over aqui. Como é que está o gráfico do 3.5? Está lá embaixo. Então, nesse momento aqui, ó, pode ser que ele use para quê? Para subida. Mas aqui é um over. Por que um over, pessoal? Porque tem um over aqui. E eu vou jogar na lateralização. Professor, mas pode pagar um under aqui para subir? Pode, mas não é o que vem acontecendo. Percebe? O under bate no 50, cai. Bate no 50, cai. Bate no 50, cai. Ô, bateu no 50, mano. O que que eu vou fazer aqui? Jogar para ele não subir. Lateralizar. E aí, esse meu entendimento do under faz com que eu jogue onde? No over. Sem utilizar a linha do over. Pode pagar aqui? Pode, mas não é o comum. Tá vendo? E é assim que a gente opera em gráficos. Vamos aguardar o jogo aqui para ver o que que vai acontecer. Tá? Ele ainda tá vindo aqui, depois a gente volta na Super para ver o que vai acontecer. Mas o que a gente precisa entender, pessoal, é o movimento gráfico. Esses movimentos gráficos, né, eles são muito marcados. Olha, fez um movimento de queda, e olha onde é que ele voltou, olha onde ele lateralizou, no 45. A partir desse momento, ó, está extremamente under. Extremamente under. Aí, ó, tanto que são 2-0, né? Era a liga que a gente estava, ó. Porque o over estava legal para subida, né? Tava aqui no sinal aqui, ó, mas isso aqui estava me dizendo que a liga estava o quê? Péssima para o over. Olha lá onde é que está o under. Que é o que a gente, qual é que a gente estava? Acho que era super, né? Que era o que a gente estava trabalhando aqui na super. Aí, ó, pronto, aí, ó, pago na 58, ó. Viu que ela fez o mesmo movimento? Aí, ó, era só jogar um over, ainda pagou um over 3.5, né? Um over bem consistente. Mas por que que eu joguei aqui? Porque eu sabia que toda vez que ela batia no 45, ela fazia movimento de queda. Sem analisar o quê? O over. Percebe? E aqui, ó, professor, eu quero analisar o over. Movimento de quê? Lateralização. Aonde? No 30. Então, o que que eu jogava aqui, ó?
A gente acabou de aprender sobre lateralização. Caiu por 30 aqui. Under, porque tem um under embaixo. Under, porque tem um under embaixo. Under, porque tem um under embaixo. E aqui houve. E nesse momento aqui, pessoal, daria até para vocês fazerem uma casadinha, uma tripla, uma quádrupla, com o under 1.5. Mas por quê, professor? Porque o under 1.5 estava muito bom. Então estava pagando muito. E já que é under embaixo, eu vou colocar under 1.5. Aí vocês poderiam colocar under 1.5, under 1.5, under 1.5, over 2.5. Essa odd aqui, ó, isso aqui daria, acho que mais de 100. Você poderia jogar R$ 1, R$ 2. Então, a forma de operar no gráfico, gente, vocês vão ver que vocês vão operar com moedas, com valores baixos e não vão comprometer a banca. O que eu vejo de gente colocando R$ 100 e não batendo no ambas, R$ 50. Cara, com R$ 50 você faz muita jogada dessa, mas muita. Com odd de 100, com odd de 90. Melhor do que você ficar colocando lá R$ 50 para voltar 48, para voltar 50. Se não bate, você perdeu os seus 50. Então a chance de você quebrar uma banca jogando dessa forma é muito baixa. A não ser que você queira fazer sem olhar o gráfico. Ok? Ó, pagou aqui. E aí a gente passa para uma outra liga. Percebem que vocês podem utilizar o gráfico e devem de forma bem interessante? E uma coisa que eu quero passar muito importante para vocês: quando vocês escolhem uma liga correta para vocês operarem, a chance do green é muito grande. Olha, percebam. Olha essa liga que era a Copa, olha o movimento que ela fez. Aqui lateralizou para não cair, ó. Viu que ela já vem lateralizando aqui? Mas, professor, que lateralização é essa? É essa aqui, cara. Lembra do 45 que eu acabei de falar? Olha aí. Olha o que chegou e o que fez aqui no 45. Fez o quê? Lateralizou. Então você poderia ter jogado under, 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 under. Aqui, ó, você poderia ter continuado aonde? No under. E aqui? Over. Por quê? 45 é um ponto de lateralização. Acabei de falar, não tem, sei lá, acho que 5 minutos, né? Tá aí, ó. Quando chegou aqui, ó, ela deu tiro para cima. Professor, essa liga agora tá ótima, não tá? Tá. Só que agora não é momento de entrada. Por quê, professor? Porque olha os jogos que a gente tem na frente. Os jogos que a gente tem na frente são jogos para quê? Para entrar ou para subir ou para cair? Para subir. Professor, então o que eu faço nesse momento? Você pode operar da forma que a gente opera e não comprometa a banca. Jogando o quê? Moedinhas. Esse movimento aqui do 55, esse jogo 1 aqui, é ótimo. Se pagar no jogo 1, você pode entrar no jogo 4. Se pagar no jogo 4, você pode entrar no jogo 7. Por quê? Vai continuar aqui em cima. Se pagar no 7, você entra no 10. Se pagar no 10, você entra no 13. Mas, professor, entrei no 4 e não pagou. Sai. Por que sai? Porque quando ela bate no 55, o que ela faz? Cai. Então, ela subiu aqui, não subiu? O jogo 01 é um ótimo jogo para você entrar. É um jogo para você entrar. Ó, olha onde está o gráfico do 3,5. O gráfico do 3,5 está como? Perfeito, rompendo. Inclusive, se aqui, ó, então esse jogo 0-1 já foi, já até pagou uma goleada, né? Porque o 3,5 foi embora. Consegue entender o movimento gráfico? Consegue entender que nesse momento o que a gente deve fazer é entender que essa liga que era a melhor liga possível agora? Por quê? Porque rompeu o topo. Então vamos aguardar. Ó, pagou um 5-1 na 0,4. O que eu faço na 0,1? O que eu faço? Entro na 0,4. Mas por quê, professor? Porque o gráfico do 3,5 está ótimo e o gráfico do 2,5 está o quê? Está ótimo. Percebem? Professor, pagou aqui, entra de novo. Professor, agora deu o under, mete o pé. Por quê? Porque quando ela bate na 55, ela cai. Mas até ela bater, gente, ela veio estourando todos os topos. Lembra que eu falei para vocês? Quando essa liga vai ficar boa? A partir daqui, ó. Aí o que ela pagou? 1-2, 2-1, pagou um 5 mais time aqui, ó. Vamos aguardar para ver. Pode ser que venha mais goleada. Por quê? Porque ela está no melhor momento. Então, ó, como lateralizou aqui, então ela pagou um jogo bom aqui na 0,4. E o que aconteceu? Mas por quê? Por causa disso. E aí o que eu preciso entender? Que o gráfico do under, nesse momento aqui, ó, ele fez o movimento aqui, está lateralizando, ele não tem mais subida aqui, está lateralizando. Aí o que eu posso trabalhar? Apenas esses dois gráficos aqui, ó. Olha que linda que ficou essa liga.
Percebe? E nesse momento aqui para o over, ela estava o quê? Péssima. Ou seja, estava caindo. Então eu vou entrar nesse momento aqui? Não, eu vou entrar neste momento. Por quê, professor? Porque é onde fez o sinal de subida. Beleza? Vamos ver o que ela pagou aqui no jogo. Aí, ó. Pagou outros 5 mais aí. Tá bom para vocês ou não? Professor, mas por que ela fez isso? Porque os dois gráficos estão ótimos. Os dois gráficos estão os melhores possíveis. Tem entrada nesse jogo aqui? Tem, mas já é arriscado. Professor, é arriscado por quê? Porque toda vez que ela bate no 55, ela cai. Você já pegou 5 mais aqui, 5 mais aqui. Mais de 10 gols nesses dois. Então não tem entrada aqui. Aí o que eu faço? Eu olho o gráfico do under. Perceba o gráfico do under, ele está nesse movimento aqui, então a chance dele lateralizar para subir é muito grande. Então, nesse momento aqui, depois desses dois over 3,5 aqui, o ideal é não fazer entrada aqui, beleza? Ou deixar umas moedinhas ou jogar para o under. Mas não faz sentido você jogar para o under numa liga que está lá no 55, no topo. Tudo bem? Mas a ideia, pessoal, ainda é continuar aqui. Professor, quando eu paro? Quando você para? Quando parar de pagar o quê? Over. Professor, pagou aqui, vai de novo. Pagou aqui, vai de novo. Pagou aqui, vai de novo. É assim que funciona. Por quê, pessoal? Porque ele está no melhor momento dele. Tudo bem? Dúvidas? Não? Alguém estava operando? Alguém pegou esses 2,5 mais aqui? Acho que não, né? Então, a ideia, pessoal, nesse momento, é que vocês entendam o movimento gráfico, porque senão você vai começar a operar em qualquer momento sem você saber se está caindo, se está subindo, se está lateralizando. E aí você vai achar, poxa, esse padrão não funciona, vou usar o outro. Ah, não, o outro que funcionava, vou parar de usar o um. E assim, são situações que vão acontecer o tempo todo, porque o gráfico oscila o tempo todo. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, qual é a porcentagem que está marcando no mosaico? Bom dia, é o Christian. Bom dia, Christian. Em qual liga, Christian? Pode ser nessa super mesmo. Na super? Porcentagem de quê? De over? Aí, 39%. É possível, pelo gráfico, eu fazer uma projeção de fechamento desse mercado? 39% aonde, tu viu? Aqui, ó, de green. É possível fazer Aqui? uma projeção futura dela, de tipo assim, vai fechar com 40%, 50%? Tipo, Não, projeção nenhuma, por que entendeu? seria isso? Esse 39% é o que aconteceu para trás. Agora, o que vai acontecer é muito difícil você prever. Até porque esse 39% aqui está alinhado nas últimas 24 horas. Então, é como se você estivesse operando aqui, levando em consideração o que aconteceu nesse jogo aqui, ó. Então, é praticamente impossível. Entendi. Beleza? Entendeu? E aí, pessoal, outra coisa que eu quero dizer para vocês, muito importante. Percebam que os jogos over, eles saem quase que em manada. Olha, tá vendo? Olha, percebam? Por quê? Porque os movimentos são assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. Por isso que uma hora vai pagar só under e tá tudo bem, você fica feliz, porque daqui a pouco vai pagar só over, que foi justamente o que aconteceu nessa liga que a gente estava trabalhando. Aí, ó, inclusive a 07 pagou de novo, né? Pagou um 3-0. Beleza? Quando que eu saio dessa liga, professor? Quando pagar um under aqui. Não pagou, meu irmão, tu vai. E aí o teu head aqui não faz nem cócegas, porque tu já pegou essa subida, tu já pegou um 5-1, tu já pegou outro 1-5, tu já pegou um 3-0. Aí pronto. Tu sabe que tu não vai colocar tua stake aqui porque já é um movimento de queda. E é isso que vai acontecer. Professor, mas por que você acha que vai acontecer isso? Porque quando ele bate no 55, ele cai. Beleza? E enquanto ele não cair, vai jogando. Correto? Por quê? Porque você entendeu o movimento gráfico. E a partir do momento que você entende o movimento gráfico, você entende tudo. Professor, eu não quero operar pelo gráfico, eu quero operar pelo padrão. Beleza, mas aprenda a usar gráfico e aí você joga o seu padrão. Aprenda a entender quais são os movimentos de subida, movimento de queda, e aí você joga o seu padrão.
Coisa que eu não aconselho, por quê? Porque o padrão não é constante. E o que a gente busca nesse mercado é constante. Nem que você ganhe pouco todo dia, mas ganhe. O padrão, uma hora você vai ganhar muito, outra hora você vai ganhar pouco, daqui a pouco você perde muito, daqui a pouco você perde pouco, daqui a pouco você nem perde nem ganha. E é assim, por quê? Porque o padrão oscila. O gráfico não, ele vai te mostrar que aqui você não entra, aqui você entra. Aqui você não entra, quando ele começa a subir, você entra. E por aí vai. Tô na dúvida? Não entra. Por quê? Porque é o momento em que você não faz ideia do que vai acontecer. E uma coisa muito importante, tem muita gente que opera, né, no ambas marcam. Não é o meu mercado favorito, muito pelo contrário, não curto ambas marcas, porque você expõe a sua banca. Você com a banca de R$ 1.000 no ambas marcas, você consegue perder ela em 40 minutos, né? Então, mas tem gente que gosta do ambas marcas. A ideia do ambas marcas é a mesma coisa. Ele vem aqui embaixo, não jogo aqui, fez um movimento de subida, acho os jogos propícios no mosaico e subo. Chegou aqui no 55, caramba, professor, joguei no ambas marcas, fiz gale de 1 milhão de gale e perdi. Claro, você está jogando aqui. Se você tivesse jogado aqui, você ia ganhar tudo. Se você tivesse jogado aqui, você ia ganhar tudo. Mas você quer jogar aonde ela já bateu e está caindo. Professor, mas eu não sabia disso. Ótimo, agora você já sabe, né? E aí você pode utilizar junto o quê? O gráfico do over 1,5. Por quê? Porque eles andam junto, eles fazem movimentos parecidos. Ó, aqui veio no fundo, aqui veio no fundo. Como assim veio no fundo, professor? Então vamos lá, vamos desligar aqui. Qual é o fundo do over 1,5? 50. Caramba, bateu no fundo. Opa, está fazendo movimento de subida. Mas estou operando ambas marcas. Beleza, ó, mesmo movimento aqui, ó, subida, subida. Perfeito. Aí, nesse momento, como eu sei que vai subir, professor? Coisas que a gente trata lá, principalmente na nossa mentoria, mas a gente precisa entregar aqui os jogos propícios. Se eu estou jogando ambas marcam, eu tenho que ter na frente ambas não marcam. Porque se eu tiver ambas marcam, eu não tenho chance dele subir, porque ele sobe no mercado contrário. Por exemplo, aqui é under, aqui é under. Ele pagou um over, subiu, pagou um over, subiu. Aqui, como ele pagou um over em cima de over, ele não subiu, lateralizou. Ok? Então, basicamente, pessoal, é assim que funciona. Todos os mercados. Qualquer mercado que você colocar aqui, o gráfico vai trazer para você de uma forma muito clara, coisa que você não consegue no padrão. O padrão parece que você está jogando no escuro. Com o gráfico, parece que você acendeu a luz. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. É muita gente entregando dinheiro para a Bet por não saber em que momento está operando. Esse momento é um momento legal de se operar. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo. Agora, esse momento aqui, que você não faz ideia do que está acontecendo, não é legal. E o gráfico do under 1,5 vai ajudar demais vocês a operarem no over. Isso vale para tudo. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar agora quem quer fazer alguma pergunta, né? Quer tirar alguma dúvida, pode perguntar aí. A nossa aula eu vou encerrar ela já já, mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, né, aproveitem. E aí eu vou gravar, essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou colocar ela no YouTube, quiser assistir ela de novo, para fazer todo esse processo, para entender esse processo, abre o mosaico de vocês, abre o gráfico, e aí vocês tentam entender tudo isso, tá ok? Alguma pergunta? O Fábio perguntou, então, em relação à mentoria, ela está R$ 350 no Pix, tá? E R$ 380 no cartão, dividido em 3 vezes. A mentoria são aulas gravadas, mas feitas ao vivo, igual essa com vocês, tá? São 10 aulas e tem um mapa mental, que inclusive foi até um aluno que fez, né? E aí ele está utilizando, que ele fez de uma forma perfeita, até o Vitor, tá? Agradecer ele de novo, é um aluno lá da mentoria. O João Paulo também está fazendo um material muito bacana, né? Então a gente também vai utilizar daqui a um tempo, mas enfim. E aí você vai assistir todas essas 10 aulas, tá? Essas 10 aulas são primordiais, depois tem aulas extras. As aulas extras são aulas gravadas, feitas ao vivo. Além disso, você vai entrar em um grupo do WhatsApp e eu mando o link todo dia, ou praticamente todo dia, né? Uma frequência de 5 a 6 aulas por semana eu faço ao vivo com vocês, da gente entendendo todos os movimentos, tirando qualquer dúvida. Professor, opera
dar essa atenção aqui na operação para o ambas marcam. Eu vou lá e pego o gráfico do ambas. Agora eu quero... tem uma galera já começando a operar no... fora não marca, né? Então a gente opera do time visitante não marcar gol. E por aí vai. É esse aqui, ó. Casa visitante não marca. É esse gráfico aqui. Então, assim, ali a gente consegue todas as suas dúvidas, a gente tirada a aula de 1 hora feita no Google Meet, ó. É esse gráfico aqui. Percebam. Olha como desceu. Mesmo movimento, ó, veio no fundo e movimento de subida, tá? Casa não marca. Mesma coisa, ó. Veio no fundo, movimento de subida. Tá ok? E aí, qualquer coisa, né? Acho que vocês estão lá no grupo, podem me chamar lá no privado, podem colocar no grupo, que eu vou estar respondendo para vocês. Tá ok? Eu vou finalizar a aula do YouTube, mas ainda tem 10 minutinhos aqui, se vocês quiserem tirar dúvida, tá? Só peço, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para entrar no grupo do WhatsApp, que é um grupo gratuito de estudo, onde eu mando o link para essas aulas, tá ok? E aí quem puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, vai me ajudar bastante, beleza? E qualquer dúvida, podem me chamar lá no grupo ou no